Compartilhar uma palavra com os amados, que está lá no Salmo 87, verso de número 7. Salmo 87, verso de número 7, diz assim a palavra do nosso Senhor: todas as minhas fontes estão em ti, todas as minhas fontes estão em ti. Ore por nós, para que o Espírito Santo nos use nessa noite como instrumento da sua bondade, graça e misericórdia. Espírito Santo, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Queremos te pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração, poderosamente através da tua palavra, que nós sejamos ministrados, edificados pela tua palavra, no poderoso e bendito nome de Jesus. Usa-nos como instrumento do Senhor e que as vidas sejam ministradas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quero trazer uma reflexão com o título: faça do Senhor a sua fonte. Faça do Senhor a sua fonte. O Senhor, Ele deve ser a nossa fonte de tudo, né? De tudo mesmo. Muitas vezes nós fazemos de coisas ou de pessoas a nossa fonte, mas isso não é a vontade de Deus. Isso acaba nos levando para longe, para distante da vontade de Deus. Por isso a Bíblia nos fala em Jeremias capítulo 2, verso 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha só, Jeremias 12, 13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então, nessa metáfora, o Senhor está dizendo: o povo me deixou, eu sou o manancial, eu sou a fonte, eu sou o manancial de águas vivas. Então a primeira maldade, o Senhor está dizendo aqui, que o meu povo fez, foi a maldade de ter me deixado, de ter se distanciado de mim, de ter se distanciado do meu propósito. Mas ele fez uma outra maldade, e a segunda maldade que o meu povo fez, foi a maldade de cavar para si cisternas rotas, que não retêm águas. Ou seja, eles se voltaram para coisas vãs, se voltaram para os ídolos vãos, se voltaram para as coisas que não podiam realmente ser fonte para as suas vidas. Então, quando nós deixamos de ter o Senhor como nossa fonte, quando nós fazemos de pessoas ou de coisas a nossa fonte, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós não estamos agradando o coração de Deus, e nós estamos nos distanciando do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então nós precisamos fazer do Senhor a nossa fonte, e fazer do Senhor a nossa fonte é viver uma vida de total dependência de Deus. E muitas vezes nós dizemos com a nossa boca: Senhor, eu dependo de Ti, mas na prática, muitas vezes, nós somos autossuficientes. Na prática, muitas vezes, nós queremos dar o nosso próprio jeitinho. Na prática, muitas vezes, nós queremos depender mais de nós mesmos, ou de pessoas, ou da força do nosso braço, ou do dinheiro, ou da inteligência humana. Mas a Bíblia fala que é o Senhor que é a nossa fonte. Então, quando eu dependo do Senhor, e eu vou confiar nele como a fonte de tudo que eu preciso, eu sou ministrado por Ele, eu sou saciado por Ele. Então o Senhor é a nossa fonte, e eu vou citar para você nessa noite algumas coisas que o Senhor é a nossa fonte, mas na verdade vai muito além disso que eu vou estar falando aqui nessa noite. Então, por exemplo, Ele é a nossa fonte de paz. Em João capítulo 14, verso de número 17, o Senhor Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o Senhor Jesus está dizendo na sua palavra que Ele nos deixa a sua paz. O Senhor nos deixa a sua paz. Em momentos de aflição, em momentos de batalha, em momentos de dor, em momentos de luto, em momentos de tristeza, o Senhor promete nos dar a sua
paz. Ele diz: não dou a paz a vocês como o mundo, como a paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz falsa, a paz do mundo é uma paz externa, mas a paz que Cristo dá é uma paz espiritual, é uma paz interna, e é uma paz que provém da segurança que nós temos nele, da segurança que temos de que Ele é o nosso Senhor, o nosso protetor, o nosso Salvador, de que a nossa vida está nas mãos dele, segura nas mãos dele. Então, essa paz vem disso, dessa convicção, dessa fé, dessa certeza. Essa paz que Jesus nos deixa, ela não está atrelada às circunstâncias exteriores. Por quê? Porque nas circunstâncias externas nós podemos estar passando por aflições, por lutas, por luto, por tempos difíceis, por adversidades, mas dentro do nosso coração o Senhor plantou uma paz, que é uma convicção, uma certeza de que Ele está conosco em toda e qualquer circunstância, de que Ele está conosco em todo e qualquer momento, seja quando nós estamos nas montanhas, seja quando nós estamos nos vales, seja quando nós estamos enfrentando tempos tranquilos, seja quando nós estamos enfrentando um mar revolto, Ele está sempre conosco. Então essa paz vem dessa convicção da presença de Deus, vem dessa convicção e dessa certeza de que o Senhor está conosco, porque Ele mesmo prometeu em sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele mesmo prometeu em sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, o Senhor Jesus, Ele é a nossa fonte de paz, é a nossa fonte de paz interior e é também a nossa fonte de paz com Deus. É a nossa fonte de paz com Deus. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 5:1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é a nossa fonte de paz interior, de paz espiritual, e é também a nossa fonte de paz com Deus. Romanos 5:1, vou repetir: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o texto diz que quando nós experimentamos essa justificação pela fé? O que é justificação, pastor? Justificação significa que quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos declarados justos, nós somos inocentados diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. O texto diz que quando nós somos justificados pela fé, isso acontece por ocasião da nossa decisão por Cristo. Sabe o que acontece? Nós temos paz com Deus, e essa paz que nós temos com Deus é por meio de Jesus Cristo. E por que o texto diz que nós temos paz com Deus? Porque o homem fora da presença de Deus, ele está em inimizade com Deus. O homem distante dos caminhos do Senhor, ele declarou inimizade contra o seu Deus. E isso aconteceu desde o Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, a primeira coisa que ele fez foi se esconder e foi fugir da presença de Deus. Ele criou uma inimizade com Deus naquele momento, e desde lá a história nos mostra Deus buscando o homem, a história nos mostra Deus buscando reconciliar-se com o homem, buscando trazer o homem de volta a si, até culminar com o sacrifício do seu Filho Jesus. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos declarados justos por Deus, inocentados por Deus, e nós somos reconciliados com Ele, a nossa amizade com Ele é restabelecida, e a nossa paz com Ele é restabelecida. Por isso que o texto diz em Tiago 4:4: infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Então, quando nós estamos vivendo para o mundo, vivendo para as coisas do mundo, nós somos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós declaramos inimizade contra Deus, mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós nos tornamos amigos de Deus, nós somos reconciliados com o Pai, e é por isso que nós passamos a ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou repetir para você, Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é a nossa fonte de paz interior, é a nossa fonte de paz nos relacionamentos interpessoais, mas acima de tudo, Ele é a nossa fonte de paz com Deus, de paz
com o Pai Celestial, é Ele que nos reconecta com o Pai, é Ele que nos reconcilia com o Pai, é Ele que nos traz de volta ao Pai, é Ele que é a ponte sobre o abismo do pecado que nos separava do Pai eterno, do Senhor Deus, é Ele que nos leva de volta a Deus. Por isso Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, Ele é a nossa fonte de paz interior e é também a nossa fonte de paz com Deus. O que mais? Ele é também a nossa fonte de alegria. Ele é também a nossa fonte de alegria. Salmo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim: encheste o meu coração de alegria, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho deles. Então, mesmo no tempo de multiplicação do trigo, mesmo no tempo de multiplicação do vinho, do mosto, que o povo celebrava, que o povo festejava, aquela grande colheita que representava prosperidade, que representava novos tempos para eles, o salmista agora está dizendo: Senhor, o Senhor colocou uma alegria maior no meu coração do que no tempo da colheita do trigo, do que no tempo da abundância do vinho. O Senhor colocou uma alegria maior no meu coração do que a alegria externa, do que a alegria que vem das circunstâncias favoráveis. E nós podemos culminar esse versículo aqui com aquele texto de Abacuque, capítulo 3, verso 17 em diante, onde o profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que falta fruto da vinde, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, e ele vai colocando várias situações hipotéticas que poderiam acontecer, que poderiam roubar a alegria dele. Ele diz assim: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força. Então Ele é a nossa fonte de alegria, e a nossa alegria e verdadeira felicidade não está atrelada às circunstâncias externas, está como a paz atrelada ao fato de que nós estamos seguros na mão do nosso Deus, e de que a nossa vida está na mão dEle. Então Ele é a nossa fonte de alegria. Faça do Senhor a sua fonte de alegria. Ministre ao seu coração dizendo: Senhor, Tu és a minha fonte de alegria. Mesmo quando você se sentir triste ou estiver triste, nós podemos ter momentos de tristeza, claro, somos humanos, podemos ter momentos de tristeza em relação a circunstâncias difíceis, a dores, as perdas que enfrentamos, a lutos por pessoas amadas, mas mesmo assim, nós podemos ministrar ao nosso coração dizendo: Senhor, Tu és a minha fonte de alegria, mesmo na minha dor, mesmo quando enfrento tristezas ou momentos de tristezas, eu faço de Ti a minha fonte de alegria. E quando nós temos essa atitude, nós começamos a perceber o Senhor enchendo o nosso coração da sua alegria, que é uma alegria espiritual, que não é uma alegria circunstancial, que não é uma alegria atrelada às circunstâncias externas, mas é uma alegria que o Espírito Santo planta em nosso coração. Até porque a Bíblia nos fala que o Espírito Santo é aquele que planta no nosso coração essa alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que o Senhor é mais? O Senhor também é a nossa fonte de força. Aleluia! O Senhor é a nossa fonte de força. Salmo 27, versículo 1. A Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Vou repetir para você. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então Ele é a nossa fonte de força, Ele é a força da nossa vida. Sabe, existem momentos na nossa vida que a gente se sente fraco em nossas forças humanas, que a gente não encontra forças humanas para lidar em certas circunstâncias, para lidar em certas situações, mas quando nós fazemos do Senhor a nossa força, a Bíblia diz que pela fé, os heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11, pela fé, da fraqueza tiraram forças. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, lá no finalzinho do capítulo 11, diz que eles, da fraqueza,
Tiraram força. O que significa isso? Que em meio às suas fraquezas, que em meio às suas limitações humanas, que em meio às suas impossibilidades humanas, que em meio aos desejos e os temores, os desejos de desistir, por conta de situações e circunstâncias tão desesperadoras, Paulo chega a dizer que ele enfrentou momentos e situações que ele desesperou até da vida, ou seja, ele achou que não ia conseguir sobreviver àquela situação. Mas nesses momentos em que nós estamos nos sentindo extremamente debilitados, estamos nos sentindo extremamente impotentes, estamos nos sentindo extremamente fracos, Paulo, o autor de Hebreus diz que na fraqueza, aqueles que creem no Senhor encontram forças. Então Ele é a nossa fonte de força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente no tempo de angústia. E nesse momento que nós estamos enfrentando, talvez você esteja dizendo assim: eu não estou encontrando mais força, o tempo passou, os dias passaram e a coisa ainda não alterou, não mudou, a gente vai ficando triste, abatido, desanimado, vem circunstâncias outras que nos afligem de alguma forma. Mas Deus é a sua fonte de força, Jesus é a sua fonte de força, é a minha fonte de força, e é nele que nós nos refugiamos, é nele que nós encontramos força para vencer os nossos desafios, os nossos temores, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades e as aflições que nos toca a todos nós. O Senhor também, Ele é a nossa fonte de esperança. O Senhor é a nossa fonte de esperança. Salmo 71, versículos 5, 6 e 8, diz assim: Tu és a minha confiança desde a minha juventude, por isso te tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Olha o que o texto começa dizendo, ele começa dizendo assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Ele é a nossa fonte de esperança, queridos. A nossa fonte de esperança, mesmo diante de situações as mais terríveis. O crente, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que colocou a sua fé no Senhor Jesus, depositou a sua confiança no Senhor Jesus, ele crê contra as circunstâncias naturais, e ele tem esperança, e mesmo em face da dor, mesmo em face da morte, ele tem esperança da vida eterna, ele tem esperança da vida eterna. Hoje, neste domingo, nós enfrentamos um momento muito difícil, que foi um momento de nós semearmos um filho querido, um discípulo querido aqui do Ministério Shalom, um discípulo que já caminha comigo há cerca de 18 anos, desde os 10 anos de idade aproximadamente, e hoje nós plantamos ele como uma semente para Deus. Uma dor absurda, uma dor indescritível, né, do nosso irmão Cleito ter partido de uma forma tão rápida. Mas em meio a toda essa dor, nós temos esperança, porque nós entendemos que a vida não termina aqui. Nós cremos que a vida não termina aqui, nós cremos que o Senhor preparou o tempo em que Ele será ressuscitado. Nós cremos que Ele descansa nos braços do Senhor. Então, queridos, mesmo diante da morte, da dor, do luto, nós conseguimos enxergar da perspectiva da esperança. Nós temos esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da glória de Deus sobre nós, a esperança da volta de Jesus. E tanto é assim que Paulo, quando ele fala sobre o arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, ele diz assim: porque o mesmo Senhor, ressoada a trombeta de Deus, com alarido e voz de arcanjo, descerá dos céus, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí no versículo 18 ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ou seja, essa palavra é uma palavra de esperança, é uma palavra que está dizendo para nós que não tem um ponto final a nossa vida, queridos. Mesmo quando a gente morre aqui, mesmo quando tudo aqui parece que não tem saída, não tem jeito, a nossa vida, ela não está restrita, limitada apenas a essa terra, apenas a essas coisas dessa vida, porque a nossa vida terrena é muito breve comparado com a eternidade. A nossa vida terrena é muito rápida comparado com a eternidade.
Mas quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, quando ele fala que o Senhor Jesus nos prometeu que iria voltar para buscar a sua igreja, quando ele diz que quando os anjos, os arcanjos trocarem a trombeta de Deus, e que os céus se rasgarem, e que Jesus voltar até as nuvens, e que a igreja foi arrebatada, quando ele fala que os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, no verso 18 ele diz assim: consolem uns aos outros com esta palavra. Consolem uns aos outros com esta palavra. Por quê? Por que consolar uns aos outros com esta palavra? Porque esta palavra é uma palavra que planta em nós, que injeta em nosso coração esperança. É uma palavra que injeta em nosso coração ânimo e esperança, mesmo em face da morte, mesmo em face da dor, mesmo em face do sofrimento mais terrível. A nossa vida não se resume apenas a essa terra. O apóstolo Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo somente para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Claro, podemos fazer planos, podemos sim, podemos planejar, podemos sim, mas a Bíblia diz: o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Podemos planejar, sonhar com coisas melhores para essa terra, podemos e devemos, é bíblico sonharmos, é bíblico planejarmos, mas nós temos que entender que além dos planos para esta vida, para esta terra, nós precisamos estar preparados para a eternidade, nós precisamos estar preparados para o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamará para a eternidade, seja pela nossa partida, seja pelo retorno de Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E a minha pergunta é: eu estou preparado? Você está preparado? Nós estamos preparados para nos encontrar com o nosso Deus quando Ele vier, quando Ele nos chamar? Então nós precisamos, queridos, mesmo nesses momentos de dores, de aflição, tirar um pouco o foco das coisas terrenas e focar na eternidade. Porque quando nós focamos na eternidade, quando nós focamos no entendimento do reino de Deus, entender que o Senhor está vindo para estabelecer o seu reino de justiça, de paz, de amor, onde não haverá morte, nem sofrimento, nem enfermidades, nem dor, nem coronavírus, isso gera em nosso coração esperança. Esperança, e a esperança é motivadora, a esperança nos faz continuar, a esperança nos dá ânimo para continuar vivendo, a esperança renova a fé, a esperança renova o ânimo, a esperança renova as forças. E quem é a nossa fonte de esperança? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa fonte de esperança, e a Bíblia diz que Ele é a primícia dentre os mortos. Sabe o que significa dizer que Ele é a primícia dentre os mortos? Que Ele foi o primeiro a ressuscitar para sempre. Houve outras pessoas que ressuscitaram na Bíblia, mas ressuscitaram e voltaram a morrer. Mas Jesus foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer novamente. Isso é um sinal de que nós também, que cremos nele, seremos ressuscitados. Então, Ele é a primícia dentre os mortos, significa que a morte não foi capaz de deter o Senhor Jesus. A morte não foi capaz de detê-lo. Quando talvez o inferno inteiro celebrava, achando que tinha dado um fim, achando que tinha vencido o Senhor, achando que tinha naquela cruz exposto o Senhor à ignomínia e à vergonha, a Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu, foi sepultado, mas não apenas isso, do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu ao abismo, que Ele tomou das mãos do nosso adversário as chaves da morte e do inferno, que Ele esmagou a cabeça da serpente, a cabeça do inimigo, que Ele despojou o inimigo da sua vitória. E aí Paulo diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Então, Jesus venceu até mesmo a morte. Ele venceu o inimigo, e quando o inimigo achou que era o fim, que tinha destruído tudo, acabado com tudo, Jesus ressuscita dentre os mortos, para fazer nascer em cada coração, em nossos corações, a esperança, meus irmãos, de que nem a morte tem o poder de nos destruir, nem a morte tem o poder de nos destruir, porque a morte pode apenas afetar o nosso corpo, mas a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, não pode afetar o nosso espírito e a nossa alma. Então, isso é esperança, isso é esperança, nós temos esperança.
esperança de dias melhores, esperança da eternidade com o Senhor, esperança de que o nosso Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para estabelecer o seu reino, esperança de que Ele estará cuidando de nós, a cada dia nós temos essa convicção e essa esperança. Então Ele é a nossa fonte de esperança. O que mais? Ele também é a nossa fonte de provisão, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 19, o texto sagrado diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vou repetir para você, eu queria que você, sabe, com todo o coração, se apegasse a essa palavra, principalmente nesse tempo tão desafiador, um tempo que nós estamos enfrentando, todos nós, uma crise mundial, mas que você se apegasse a essa palavra com todo o seu coração. O meu Deus, quem é? Seu Deus, meu Deus. Não são as riquezas deste mundo, nem o trabalho deste mundo, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele é um Deus infinitamente rico, muito rico. Para você ter ideia, aquilo que o homem mais briga aqui nessa terra, que é por dinheiro, por bens materiais, pelo ouro, a Bíblia diz que o ouro é o piso da Nova Jerusalém. O ouro é o piso da Nova Jerusalém. Então aquilo que aqui na terra os homens se matam, né, pelo ouro, pelo vil metal, o ouro lá no céu é apenas o chão. É apenas o chão. Então ele diz assim: o meu Deus segundo as suas riquezas, porque o nosso Deus é muito rico. Ele vai fazer o quê? Ele suprirá todas as vossas necessidades. Todas as vossas necessidades. Em glória. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Então nós precisamos nos apegar a essa palavra. Nós precisamos reter esta palavra em nosso coração, confessar esta palavra dia e noite, mesmo que o medo tente nos assaltar, mesmo que o medo tente assaltar o nosso coração, nós precisamos crer nessa palavra, dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, e o Senhor prometeu em sua palavra, que o Senhor supriria cada uma das minhas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Não importa quais são as suas necessidades, Ele vai prover para você, se você nele confiar. Ele vai prover para mim, se eu nele confiar. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que houve uma seca em Israel durante 3 anos e meio, por conta do pecado do povo. O povo havia se distanciado de Deus, o povo começou a adorar falsos deuses, o povo partiu para a idolatria, abandonou o Senhor, e ficou o profeta Elias e alguns profetas de Deus somente temendo ao Senhor, e por causa disso, dessa apostasia nacional, desse desviamento nacional, de toda aquela nação ter se afastado do Senhor, veio uma seca terrível e uma fome terrível. E aí Deus falou para Elias: eu vou te alimentar. E sabe o que Deus fez? Deus usou corvos para trazer carne para Elias. E diz a palavra que todos os dias aqueles corvos traziam 2 vezes ao dia carne para Elias. Imagine, uma ave de rapina trazendo carne. Uma ave de rapina, uma ave que se alimenta de carne, traz carne para o profeta. Isso é sobrenatural. E ele se alimentava da carne, e ele tomava da água daquele ribeiro. Quando aquela fonte de água secou, Deus disse para Elias: vai até uma viúva, porque eu já ordenei a ela que te sustente, que te alimente. Aí Elias vai à viúva, e eu até brinco, eu fico pensando assim, que quando Deus falou isso para Elias, mandou Elias ir à viúva de Sarepta, eu penso que Elias pensou que aquela viúva era uma mulher cheia da grana, uma mulher muito rica. Eu acredito, talvez ele tenha pensado isso: bom, se Deus mandou ir até uma viúva, é porque essa mulher é muito próxima, tem muito dinheiro. Quando ele chega a viúva, pede água à viúva, a viúva traz água, ele diz: traz também para mim algo para comer. Ela diz: olha, eu não tenho nada senão um pouco de azeite e um pouco de farinha, e eu vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho. Nós iremos comer, nós iremos morrer, porque não tem mais nada, porque nós não temos mais nada. E aí o profeta disse para aquela mulher assim: olha, assim diz o Senhor, você vai preparar o bolo, como você disse, você vai trazer primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da botija não cessará. E aí ela prepara, traz o bolo ao profeta, e o profeta libera a palavra sobre ela. E o que aconteceu? Ela teve provisão abundante em sua casa, e o profeta foi sustentado
por uma viúva pobre. Por quê? Porque entenderam que não era as circunstâncias, era o Senhor que era a sua fonte de provisão. Era o Senhor que era a sua fonte de provisão. Então, quero declarar isso em nome de Jesus, que o Senhor é a sua fonte de provisão. Haverá provisão do céu sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa. Creia nisso, confesse isso, declare isso. Não declare as circunstâncias, não alinhe a sua boca com as circunstâncias do momento. Não confesse as circunstâncias, confesse a palavra. Mesmo que você esteja olhando e a circunstância esteja extremamente desesperadora e difícil, confesse a palavra: o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E sabe, nesse tempo, Deus quer nos usar até para abençoar outras pessoas. Eu quero declarar que você será a fonte para abençoar outras pessoas. Você será um instrumento de provisão, melhor dizendo, você será um instrumento de bênção para outras pessoas. Através de você, outras pessoas também serão supridas e abençoadas. Você crê nisso? Você crê nisso? Então seja bênção também para outros nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor é a nossa fonte de provisão. Há um texto muito conhecido por todos nós, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: não importa se a nossa necessidade, o Senhor é poderoso para fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20. Então não importa qual é a nossa necessidade, se é necessidade, nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele estará nos suprindo. O que mais? O Senhor também é a nossa fonte de sabedoria. Como nós precisamos de sabedoria nesse tempo, queridos. Nós estamos precisando nos reinventar nesse tempo. Nós estamos precisando de uma dose alta de criatividade nesse tempo. Nós estamos precisando de uma sabedoria sobrenatural para os nossos relacionamentos familiares. A família agora está mais perto, está mais junta, e consequentemente ela enxerga os defeitos mais uns dos outros. E tem famílias que até os conflitos estão aumentando. Eu ouvi dizer até de casos de violência doméstica aumentando, porque as pessoas estão passando mais tempo juntos, e como elas não estão bem resolvidas, não estão saradas, curadas emocionalmente, espiritualmente, elas estão se degladiando. Esse momento seria um momento para estarem mais unidas, mas muitas famílias estão se autodestruindo nesse tempo. Então nós precisamos de uma dose alta de sabedoria. Não é a sabedoria da inteligência humana, não é a sabedoria da cognição, na nossa capacidade cognitiva, não é a sabedoria da leitura dos livros, das faculdades, não. Essa sabedoria que a Bíblia fala que nós precisamos é uma sabedoria sobrenatural, é uma sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz a sabedoria que é do alto, é pacífica, é pura. Amém? E como é que a gente tem essa sabedoria? Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça essa sabedoria a Deus, Ele é a sua fonte de sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui é reverência, é respeito por Deus e pelas coisas sagradas, é temor ao Senhor. Então, quando nós fazemos do Senhor a nossa fonte de sabedoria, Ele nos dá sabedoria. Sabedoria para viver nesse tempo, sabedoria para nos reinventar, sabedoria para sermos criativos, para enfrentar esse tempo tão difícil, de cabeça erguida, com a bondade de Deus sobre nós, com a sabedoria de Deus sobre nós. Sabedoria como aquela que Deus deu a José no Egito, que mesmo em tempo de crise, Deus fez o Egito prosperar nas suas mãos, e Deus proveu sustento para a casa de Israel. Sabedoria como Deus deu a Salomão, sabedoria como o próprio Jesus Cristo tinha e tem. Ele é a nossa sabedoria, poder de Deus e sabedoria de Deus, diz a palavra em 1 Coríntios 1,30, que Ele é a sabedoria de Deus e o poder de Deus para nós que cremos nele. Então, nós precisamos de sabedoria nesse tempo. Como está a sua família? Como estão os seus relacionamentos familiares? Se nós não tivermos sabedoria, queridos, e a Bíblia diz assim, Provérbios 24:3, com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Ou seja, nós precisamos de sabedoria para edificar a nossa casa, nós precisamos de sabedoria para construir o nosso lar, porque se a gente não tiver sabedoria nesse tempo, sabe o que vai acontecer?
Vai ter mulher culpando o marido pelas circunstâncias, vai ter marido culpando a esposa pelo que está acontecendo, vai ter pai culpando os filhos pelo que está acontecendo, vai ter filho que vai estar culpando seus pais, o pai e a mãe, pelo que está acontecendo. Por quê? Porque está lhe faltando sabedoria. Então, esse não é o momento para a gente ficar se destruindo, se autodestruindo como família, se degladiando. Não, esse é um momento de unidade na família, é um momento de unidade em casa, é um momento para a gente refletir, para a gente perdoar, para a gente amar, para a gente andar a segunda milha. Esse é o momento para isso. E o que nós precisamos para isso? Para esses relacionamentos familiares saudáveis, curados, abençoados, nós precisamos de sabedoria, queridos. Deus quer que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim do Éden. A palavra Éden significa delícia, lugar de deleite, lugar de contentamento, lugar de alegria. E a casa daquele primeiro casal, antes do pecado, antes de desobedecerem a Deus, era um lugar de delícia, um lugar de contentamento, um lugar de alegria. Mas sabe o que aconteceu? Eles se distanciaram do propósito de Deus, se afastaram do Senhor, e quando eles fizeram isso, a primeira coisa que acontece é conflito. O marido lança a culpa na mulher, a mulher lança a culpa na serpente. No capítulo 4 de Gênesis, depois, isso no capítulo 3, no capítulo 4, a gente vê o primeiro assassinato acontecendo no seio da família, quando Caim, o irmão mais velho, que deveria proteger o irmão mais novo, movido pela inveja, motivado pela inveja, vai e assassina o seu próprio irmão. Por que tudo isso? Porque aquela primeira família se distanciou de Deus, se distanciou do propósito de Deus, e Deus está chamando a família novamente. Deus está chamando a família para estar perto dele, Deus está chamando a família para estar ao lado dele, Deus está chamando a família para estar mergulhado na palavra, na presença de Deus, Deus está chamando a família para uma santificação, Deus está chamando a família para um genuíno arrependimento. Então nós precisamos da sabedoria do alto para discernir esse tempo, nós precisamos da sabedoria do alto para entender esse momento e nos mover e transitar nesse momento. Nós precisamos da sabedoria do alto, da sabedoria de Deus, e Cristo é a fonte da nossa verdadeira sabedoria, dessa percepção espiritual, desse discernimento espiritual, porque senão, queridos, nós não iremos conseguir vencer esse tempo. Senão, muitos de nós vamos acabar nos autodestruindo, destruindo os nossos familiares. Então, esse tempo é para você mergulhar em Deus, receber a sabedoria de Deus, para que você viva o melhor de Deus na sua vida, apesar desse momento. Que a sua família esteja mais junta, mais unida, mais próxima. Amém? Em o nome do Senhor Jesus, que haja essa sabedoria do alto. Marido mais carinhoso com a esposa, esposa mais carinhosa com o marido, os pais sentando com os filhos para conversar, para contar histórias, para contar as histórias da Bíblia, para ler a palavra, para orarem juntos, para brincarem juntos, para sorrirem juntos. Esse é um tempo para isso, queridos. Nós precisamos ter essa sabedoria para discernir esse momento. Amém? Então Ele é a nossa fonte de sabedoria. Glória a Deus. Ele é a nossa fonte de tudo que nós precisamos. Eu citei apenas 6 coisas aqui, mas infinitamente mais. O que você precisa? Qual é a sua necessidade nesse momento? Você precisa de paz, você precisa de alegria, você precisa de esperança no seu coração, você precisa de força, você precisa de provisão, de sabedoria. O que você está precisando nesse momento? Qual é a sua necessidade nesse momento? Não importa qual seja a nossa necessidade, não importa quais sejam as nossas necessidades, Ele é poderoso para nos alcançar com o milagre que nós necessitamos. Ele é poderoso para suprir essas necessidades. Ele é fonte de tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que o nosso Deus já proveu tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna, uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida que agrada a Ele, uma vida transformada, uma vida abençoada. Ele já proveu tudo. 1 Pedro 1:3, tudo que nós precisamos, o seu divino poder já proveu tudo que nós precisamos para ter uma vida plena nele. Amém? Então que você possa refletir nessa noite, nessa palavra, e guardar esta palavra no seu coração, no poderoso e precioso nome de Jesus. Vamos orar?